Olá, boa tarde. Meu nome é Carolina, eu sou egressa do programa, fiz mestrado e doutorado na ESG, agora retorno ao programa como pós-doutoranda. Eu vou apresentar essa pesquisa, Características de Trabalho para o Processo Econômico do Designer, uma análise do campo profissional, que tem o objetivo de compreender esse campo e suas transformações, sobretudo nesse cenário de pandemia da Covid-19. Para isso, foi elaborado um formulário com o objetivo de reunir dados quantitativos acerca do trabalho do perfil socioeconômico do designer, residente em território nacional, e verificar as possíveis transformações no campo do trabalho diante da pandemia. Esse instrumento foi disponibilizado durante 2 meses e foi encaminhado para diversas associações de design e também para algumas instituições de ensino, entre universidades públicas e privadas, a fim de reunir o maior número de participantes possível. O questionário foi elaborado com 45 perguntas, divididas em 4 sessões: dados pessoais, formação profissional, características de trabalho e dados sobre a renda, com o intuito de atingir um panorama geral do campo, refletindo as mais diferentes realidades brasileiras. Eu vou apresentar aqui os resultados preliminares dessa pesquisa, que obteve 106 respostas, sendo que a maior parte dos participantes eles se concentram no estado do Rio de Janeiro, não possuem filhos e se autodeclaram brancos. O grau de escolaridade da maioria é a graduação completa na área, seguida de um percentual que possui já mestrado na área, no design. Questionei se eles estavam trabalhando, mas tinham um emprego no momento. 58% responderam que sim, que possuem um emprego formal, enquanto 21% possuem emprego, mas é um emprego informal, e 19% se encontram desempregados. O tempo de experiência desses participantes na área varia de 1 a 5 anos, a sua maioria, seguido de uma parcela que tem de 5 a 10 anos, de 20 a 30, de 10 a 20 anos de experiência na área. Perguntei se houve alguma alteração no contrato de trabalho por conta da pandemia. 74% me respondeu que não houve nenhum tipo de alteração, enquanto um quarto dos participantes responderam que sim, houve alguma alteração no contrato de trabalho. Perguntei também sobre alguma alteração na quantidade de horas de trabalho por dia, se houve alguma alteração por conta da pandemia. A maior parte, 38%, me respondeu que sim, que houve alguma alteração, mas que passaram a trabalhar menos horas por dia, enquanto 33% passou a trabalhar mais horas por dia e 28% conseguiu manter os mesmos horários. Sobre as férias, eu vou pular essa informação. E sobre também a questão da remuneração ser fixa mensal, 66% responderam que sim, eles possuem uma remuneração fixa mensal, enquanto 33% não possuem. E se eles contribuem com algum tipo de previdência, pensando em aposentadoria, 44% respondeu que sim, contribui apenas com a previdência pública, enquanto que quase um quarto dos participantes não contribuem com nenhum tipo de previdência, e uma parcela contribui com a previdência pública e privada e 12% apenas com a previdência privada. Perguntei se eles eram os principais provedores de renda do domicílio. Mais da metade me respondeu que não é o principal provedor de renda, enquanto que 39% sim é o principal provedor de renda do domicílio. E se eles possuem alguma outra fonte de renda, além da renda vinda do campo do design. Mais da metade, 59%, não tem outra fonte de renda, enquanto 40% possui uma outra fonte de renda. Quando eu perguntei sobre qual era esse rendimento mensal, considerando apenas atividades exercidas como designer, 26% me respondeu que a remuneração, o rendimento mensal era de 3 a 5 mil reais por mês, 23% de 1.000 a 3 mil reais por mês, 22% de 5 a 10 mil reais por mês, 15% não possuíam um rendimento ou ele era menor do que 1.000 reais por mês. Uma pequena parcela ali recebe mensalmente um rendimento de 10 a 20 mil e uma outra parcela não quis informar o rendimento mensal. Perguntei também se houve alguma alteração nessa renda por conta da pandemia. Um pouco mais da metade respondeu que não, que eles mantiveram os mesmos rendimentos, enquanto que 20% diminuiu significativamente, 17% diminuiu um pouco, e apenas 7% dos participantes tiveram mais trabalho e mais renda. Perguntei se eles estavam inscritos em algum programa de benefício financeiro do governo por conta da pandemia. 86% não recebem nenhum benefício e 13% recebem. O que eu trago aqui de reflexão dessa pesquisa é, primeiro, a importância dela, porque o último censo realizado, que coletou informações da área do mercado, foi feito em 2013 pela DG, e desde então o campo do design já se expandiu e o mundo do trabalho já passou por reestruturações de modo de produção. Então, é importante coletar essas informações e, a partir da análise dos dados quantitativos reunidos através desse questionário, a gente pretende prosseguir com essa pesquisa, realizando agora entrevistas, buscando dados mais qualitativos, a fim de compreender como essa classe se constitui, como que ela se organiza e se articula,
como defender melhores condições de trabalho e como pensar a atividade profissional coletivamente. Por enquanto é isso. Obrigada pela atenção. Esta é a apresentação Design e Decolonialidade, aproximações possíveis em busca de outras práticas e teorias. Somos doutorandas do PPDEG e aqui expomos uma breve genealogia do termo decolonialidade e o relacionamos às noções de design. A partir disso, faremos considerações sobre como o pensamento decolonial vem sendo desenvolvido em nosso campo de estudo e atuação. A decolonização não é exatamente um processo novo. Ela existe há tanto tempo quanto os colonizados resistiram ao colonialismo. E fazendo uma breve genealogia, a gente pode perceber o surgimento do termo pós-colonial na década de 50, relacionado à independência e emancipação das sociedades exploradas pelo imperialismo e o neocolonialismo, especialmente na Ásia e na África. Já na década de 70, se formou no sul asiático o Grupo de Estudos Subalternos. Depois disso, na década de 90, surge nos Estados Unidos o Grupo Latino-Americano de Estudos Subalternos, que propõe analisar criticamente a realidade latino-americana. Já no Brasil, alguns pensadores se debruçaram sobre a questão da opressão colonial, embora não sejam reivindicados como teóricos decoloniais, como é o caso do Paulo Freire, educador, do Augusto Boal, teatrólogo, e do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Como integrante do grupo Colonialidade e Modernidade, o sociólogo peruano Aníbal Quijano desenvolve o conceito de colonialidade do poder, entendendo raça como uma categoria de classificação social e situa historicamente a racialização e o racismo a partir da invasão dos europeus ao território que entendemos como América. A colonialidade do poder, então, ela operaria por meio de relações de dominação, exploração e conflito entre os atores sociais nesses eixos, ou seja, ela atua a partir de uma tripla dimensão: colonização do poder, de como a sociedade se organiza, do saber, que são os modos de vida, e do próprio ser, da identidade dos indivíduos e coletivos. A decolonização, então, dessa forma, ela opera como uma ação que se opõe a essa perpetuação da violência. Nesse sentido, decolonizar é necessariamente uma ação vinculada à transformação da realidade de opressão e, por isso, então, é uma reformulação radical do ser, do poder e do saber. A importância de se falar em processos de decolonização também no design emerge da necessidade urgente de superação dos pressupostos da modernidade que até hoje justificam diversas formas de opressão que são normalizadas no nosso cotidiano e que se revelam nas práticas de design mais corriqueiras. A disciplina do design tem a sua origem histórica ligada à Revolução Industrial e à produção de bens de consumo. Em defesa do acesso das massas a esses bens, o design moderno se reivindicava universal. A democratização de acesso não se concretizou da forma esperada e, ainda assim, a produção industrial se expandiu às custas dos processos de exploração, de dominação e de conflito. Os processos e os produtos de design permeiam e operam as relações que organizam a vida social. Apesar disso, dificilmente encontramos discussões relativas às questões de classe, de gênero e de raça nos debates de design. Propor a reflexão sobre os processos de decolonização do design significa pensar além do design como ele existe hoje, o que pode ser diferente, dado o contexto histórico do design como campo inserido numa sociedade de disciplina e controle, hierarquia e poder. Em seu instrumentalismo, entende-se que a educação em design falha em apresentar os designers as questões de poder, de saber e de ser do próprio designer. Nossa formação é prescritiva sobre o que deve ser aprendido e o que deve ser projetado, por quais meios deve se produzir e por quê. Essa visão crítica sobre as nossas teorias e práticas permite que reconheçamos os sistemas de opressão com os quais operamos, assim como nos ajuda a enxergar as contradições colocadas pela própria disciplina. A partir desse chamado decolonial, almeja-se uma transformação política do design, no sentido de repensar seus fundamentos, pressupostos e dogmas, que vêm sendo estabelecidos desde o seu surgimento. A partir da perspectiva decolonial, é necessário entender outros modos de pensar sobre design, outros processos e tecnologias que favorecemos em detrimento de outras e questionar quais as linguagens simbólicas, estéticas e materiais elegemos como parte da nossa prática. Além disso, acredita-se que a noção do designer como solucionador de problemas precisa ser revisada. Como os pesquisadores Elaine Kalantidou e Tony Fry argumentam no livro Design in the Borderlands,
O design é mais um fazedor do que um solucionador de problemas. E para os autores, a contraprática é entender o design como uma atividade de definição de problemas, que envolve outra maneira de pensar e conscientizar a si mesmo e aos outros. Esse apelo por uma prática redirecionada socialmente exige que os designers compreendam, então, o seu senso de responsabilidade com o mundo, o objetivo de nossa prática e o compromisso histórico e ético que carregamos. Portanto, se faz necessário que os designers se proponham a pensar no mundo socialmente construído dos cidadãos, não dos usuários. Qual é o papel do design nesse mundo, ou nesses mundos? Entende-se que decolonizar é politizar e popularizar o design. E popularizar no sentido de estar com o povo, fazer as coisas com e a partir deste popular, com as suas necessidades e desejos como guia. Para construir essa outra realidade, os tais outros mundos possíveis, um mundo onde caibam muitos mundos, nós precisamos transformar o design. E decolonizar o design é um caminho possível para essa transformação. Obrigada. Olá, eu sou a Júlia, estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu projeto de conclusão de curso em design na ESD. Esse projeto teve orientação da Bárbara Cisaniek e se chama Paraquedas Coloridos, Cosmologias e Fabulações, o design e antropologia para e com outros mundos possíveis. Bom, antes de começar a adentrar esse tema complexo, eu gostaria de ler a frase do Ailton Krenak, que inspirou essa pesquisa. O Ailton é uma das lideranças indígenas mais importantes da atualidade, assim como um dos mais conhecidos pensadores brasileiros. E essa frase é do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de 2019. A gente não faz outra coisa senão despencar, então por que agora estamos preocupados com a queda? Vamos utilizar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos e pensar no espaço não como um lugar confinado, mas como cosmos, onde a gente pode despencar. Não eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de paraquedas coloridos, divertidos e inclusive prazerosos. Bom, essa conjuntura de queda que o Krenak fala se refere à crise sistêmica que a gente está vivendo, tanto em termos econômicos, políticos e principalmente em termos socioambientais, que pode ser tida enquanto resultado de um ser no mundo antropocêntrico, capitalista e patriarcal, que vive a partir do consumo e, consequentemente, do extrativismo, resultando no esgotamento dos recursos naturais da Terra, encaminhando a humanidade para sua extinção precoce, né? O que pode ser tido como um ser no mundo extremamente insustentável e que necessita de uma outra forma de estar no mundo mais integrada, que não veja o ser humano como algo separado e superior à natureza, mas como algo integrado e pertencente à natureza. E para isso eu me inspirei na visão dos povos originários, dessa narrativa cosmológica de continuidade entre o ser humano e a natureza. E para isso eu me utilizei do design antropologia e repensando a metodologia de pesquisa do design antropologia, o dispositivo de fabulação, de conversação, eu propus o dispositivo de fabulação, que seria essa união entre os paraquedas coloridos do Krenak com um dispositivo para se pensar, para se imaginar mundos. Bom, pensando esse paraquedas como uma tessitura de conceitos, de ideias e de pensamentos que nos ajudam a cair nos dão uma sustentação nessa queda. Esse dispositivo é feito de um baralho de cartas e de um livreto de apoio que converge essas ideias sobre como pertencer e como ativar esse pertencimento à Terra e à natureza como um todo. Nesse sentido, o dispositivo funciona como oráculo, no qual você pode tirar uma carta aleatoriamente para entender melhor sobre o presente e o que fazer, ou como jogo, por meio de uma atividade lúdica e intuitiva. Esse é o jogo inspirado nas ideias também da Donna Haraway, de quais histórias a gente conta para contar as nossas histórias. Então, nesse sentido, são propostas reflexões, perguntas
e simplesmente para se ficar com um problema e permitir que a natureza fale pela gente, como ela sempre fala, e talvez a gente possa voltar a escutá-la por meio do design. Olá, meu nome é Gustavo Cossio, sou bolsista de doutorado FAPERJ, no PP10 de UERJ. Essa é a comunicação intitulada Design Social em Debate, uma revisão narrativa das edições do P&D Design. O trabalho inicia com uma síntese de um encontro que ocorreu em março desse ano no Museu da Casa Brasileira, a roda de conversa A Função Social do Design, que contou com a mediação do professor Marcos da Costa Braga e dos debatedores Ruth Klotzel e Rico Lins. O objetivo é a identificação, análise e síntese da pesquisa em design social, na perspectiva de oferecer uma reflexão sobre o estado da arte a partir da análise do Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, P&D Design. A metodologia empregada busca respaldo em autores como Figueiredo, Santos, Pat Crewe-Roberts, Rother, Vosgeroi e Romanovsky, e o trabalho é conduzido a partir de uma adaptação das etapas propostas por Kahn. Uma pergunta: qual discussão se estabelece com a análise da produção acadêmica recente sobre design social no Brasil? Foram analisados os anais referentes às últimas 5 edições do P&D Design, com o critério do termo design social constar no título de artigos completos, o que gerou uma amostra de 20 artigos estudados. O relatório do estado da arte é escrito conforme os preceitos de Messina e Santos, que propõem a modalidade do agrupamento temático das intercorrências. A primeira delas é o design orientado a causas sociais, políticas, culturais e ambientais, que cita o referencial de Curtis sobre o legado da Bauhaus como referência para o design social contemporâneo, e Barros sobre design gráfico social também em perspectiva histórica. Segunda intercorrência, interdisciplinaridade, menciona o trabalho de Sperb, que traz o aporte da gestão para projetos em design social, e o trabalho de Silva e Silva, que constitui no desenvolvimento de produto para a PAI de Manaus. Terceira intercorrência, o design de base comunitária, menciona o trabalho de Silva, que constitui um dispositivo estratégico de fortalecimento da identidade local numa comunidade no Ceará, e Cerqueira e Ribeiro, que apresentam um projeto de uma biblioteca pública comunitária itinerante em Minas Gerais. Quarta intercorrência, metodologia participativa e pesquisação, cita o trabalho de Camilo, que defende essa metodologia como resposta aos desafios do design social, e o artigo de Factum sobre a valorização do artesanato Dendê na Bahia. Quinta intercorrência, educação em design e extensão universitária, menciona trabalhos como o de Correia, sobre uma oficina de mulheres em situação de vulnerabilidade social, que desenvolveram uma proposta de estampas e design de superfície, e o projeto de Stout, que articula os cursos de design, gastronomia e turismo, numa proposta de valorização do turismo local no interior do Rio Grande do Sul. A sexta intercorrência é de abordagens críticas, com referencial de Almeida, Isipiniuk e Zaniek. E a discussão dos resultados pontua o estudo dos aspectos sociais da profissão na história do design, o aporte das humanidades para pensar o social e o desenvolvimento de projeto participativo e de base comunitária para consolidar o design social. As considerações finais mencionam que a análise das edições do P&D Design oferece um panorama, mas não esgota o debate, uma vez que temos outros congressos periódicos e também as práticas sem registro. Design social possui várias abordagens, denominações, que a investigação pode levar a outras intercorrências, sendo que nesse estudo foi analisado de um modo mais geral. Em última análise, o estado da arte da pesquisa em design social oferece um acréscimo no debate sobre a função social do design. Referências.